Voltamos a apresentar Rio Mar em Notícias. Saúde para você. Agora são 5h35 em Manaus. E hoje no quadro Saúde para você, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. O indivíduo, ao nascer de forma automática, ele goza de todos os direitos da personalidade a ele atribuídos e tem aptidão para contrair direitos e deveres. Mas além da vida que essa pessoa dispõe, o processo de morte também deve ser visto sob o enfoque da dignidade humana. E para discutir o tema, no dia 28 de março, vai ser realizado na sede da OAB Amazonas o encontro Amazonas de Direito Médico. Na área médica vão estar presentes diversas personalidades. No evento, a doutora Caroline dos Anjos, que é médica oncologista clínica paliativa, e também o doutor William Fuzito, oncologista clínico e diretor técnico da Sensomed Oncologia. Ambos já estiveram aqui conosco tratando diversos assuntos e estarão presentes neste evento. E para comentar e para conversar um pouco mais sobre esse assunto, está aqui conosco, nos estúdios da Rádio Rio Mar, uma das organizadoras do evento, a procuradora do Estado do Amazonas, Sálvia Haddad. Sálvia, seja bem-vinda aqui à Rádio Rio Mar, e a gente aproveita para saudar também os nossos ouvintes internautas que nos acompanham por meio do nosso Facebook. Você pode deixar a sua pergunta, pode compartilhar também para que essa informação chegue a demais pessoas. Seja bem-vinda aqui à Rádio Rio Mar. Obrigada, é um prazer estar aqui junto com vocês, debatendo esse tema de tanto interesse para a sociedade como um todo. Muito obrigada pela oportunidade. Como é que surgiu a ideia de organizar o encontro e qual é a importância dele para o Estado e esclarecimento também para a população, né? Gessilene, a ideia veio de estudos a partir do meu mestrado, que é nesse tema de fim de vida, né, de dignidade da pessoa humana em fim de vida. E aí, numa conversa com o Dr. Júlio Lopes, que também é membro da Academia de Letras Jurídicas do Amazonas, nós idealizamos esse evento, porque achamos que o assunto, além de ser de vanguarda aqui no nosso estado, nós não temos tantas oportunidades de debatê-lo e de trazer o direito e a medicina para dialogar. Então, foi a partir disso, dessas conversas entre mim e o Júlio, que surgiu essa ideia de realizar esse evento aqui no Amazonas. E, Sálvia, com o aumento da expectativa de vida e também a tecnologia aplicada à medicina, questões antes impensadas passaram a entrar na pauta do direito médico. Quais são os principais direitos do paciente em fim de vida? Ele pode, por exemplo, decidir por não receber mais o tratamento. Como o paciente pode documentar a sua vontade? Exato, muita coisa que há muitos anos atrás não era discutida, não era tema de debate, hoje está na mesa para a gente debater. Sim, é possível, o paciente pode sim fazer suas escolhas, desde que tenha capacidade decisória, esteja no pleno gozo de suas capacidades psíquicas, ele pode só pesar o que o médico propõe enquanto terapêutica e pode sim dizer, sim, isso eu quero para mim, isso eu não quero para mim. O testamento vital é um dos documentos que asseguram essa autonomia e essa dignidade da pessoa humana. Um documento que você pode fazer quando você não está doente, quando você está com a sua capacidade decisória preservada, e você vai dizer nesse documento o que você deseja ou não deseja, caso você venha a se encontrar numa situação de terminalidade de vida e não possa exprimir sua vontade. Procuradora Sálvia Haddad, caso o paciente não tenha condições físicas ou psíquicas de expressar sua vontade, quem está autorizado a fazer? Quais são os critérios? Quando o paciente se encontra numa situação em que ele não pode expressar sua vontade, são seus representantes que vão acabar expressando essa vontade por ele. Então, o testamento vital, ele veio para assegurar justamente, para evitar justamente que isso aconteça, que outros não venham a decidir por mim, porque por mais que sejam meus representantes, que sejam meus familiares, você sabe, é comum decisões divergentes, é comum você fazer uma opção, ou um pai, uma mãe, um tio, um primo, uma prima, fazer uma opção que seria diferente da que você faria se você pudesse fazer, né? Então, o testamento vital, e não só ele, como outros tantos temas ligados à autonomia do paciente, devem ser difundidos e serão, agora quinta-feira, uma das oportunidades, justamente para isso, para que a gente possa evitar situações em que essa autonomia acabe sendo relegada a segundo plano. Agora, Sálvia, no Brasil aqui são aceitas as práticas da distanásia e da ortotanásia. Gostaria que você explicasse
cada uma delas, né? O que significa o nosso ouvinte e o que a legislação determina sobre cada uma delas. A distanásia, ela não é nem permitida, nem proibida em termos de lei. Nós não temos lei no Brasil sobre isso. O que nós temos é, no Código de Ética Médica, a distanásia é uma conduta proibida, condenada no Código de Ética. Então, o que é a distanásia? A distanásia é a obstinação terapêutica. O que significa isso? Não há mais ganho para o paciente, não há mais porquê ele ir para a CTI. A situação do paciente é irreversível. Ele chegou naquela fase que a medicina chama de paciente fora de possibilidade terapêutica. A medicina atual não consegue oferecer nada para ele além de mais sofrimento. Então, a obstinação terapêutica ela é vedada pelo Código de Ética Médica. A despeito disso, todo hospital brasileiro, hoje, a gente encontra paciente distanasiado. Todos eles queriam isso, todos eles desejavam isso? Eu acredito que não. Então, se houvesse uma disposição anterior sobre situações de terminalidade de vida, o que eu quero que seja feito comigo quando isso aconteça, ou se isso acontecer, eu acredito que os hospitais não estariam tão lotados assim. Então, a distanásia ela é a obstinação terapêutica, porém, frise-se, quando não há possibilidade de reversão do quadro. Quando há possibilidade de reversão do quadro, a obstinação terapêutica precisa ser feita, né? E a ortotanásia, ela é um conceito de boa morte. A ortotanásia é aquela morte que nem é abreviada e ela nem é prolongada artificialmente. Eu nem antecipo o momento da minha morte e eu também não prolongo, né? Eu parei de respirar, traqueostomiza. O rim parou, diálise. Eu não me alimento, sonda. Isso é prolongamento artificial de vida nos casos em que o paciente não tem reversão. E eu posso abreviar, que é a eutanásia, que é quando alguém de forma ativa ou passiva age para que aquela pessoa, né, que aquela morte daquela pessoa seja antecipada. Antigamente, muito antigamente, essa morte era tida como misericordiosa, porque eram em casos e casos, enfim. Então, hoje a gente caminha para o conceito da ortotanásia, que é nem abreviar e nem prolongar. Deixar que o processo de morte aconteça naturalmente. Voltar a olhar para a morte como um processo natural, como você mencionou no início, como o processo de nascer. O processo de morrer precisa ser encarado também de forma natural. E como a doutora falou, é preciso que haja uma legislação quanto a isso, como não tem nada nem proibindo, nem permitindo, então é preciso que os códigos existam para que você tenha o procedimento a ser seguido. Né? O que nós temos hoje é a nossa Constituição Federal. Os princípios constitucionais, eles asseguram tanto a autonomia privada, que é a autonomia de escolha, como a dignidade da pessoa humana. Então, isso acaba gerando efeitos em todo o ordenamento jurídico. O que nós não temos hoje ainda é uma lei, por exemplo, que regulamente o testamento vital no Brasil, né? Ele acaba tendo validade por conta dos princípios constitucionais que regem o nosso Estado democrático de direito. Existe um projeto de lei no Senado que já está tramitando, existe todo um lobby, as pessoas que estudam, os acadêmicos, né, interessados no assunto, sempre estão tentando fazer com que esse processo tramite para que ele saia e para que o Brasil seja um país que tenha a sua própria legislação que trate de testamento vital. De que forma que ele é feito hoje? E os menores de idade, como é que funciona com eles? Olha, o testamento vital hoje, o ideal é que você procure um advogado habilitado no tema, que você converse sobre as questões jurídicas e que você também converse com o seu médico. Geralmente, o advogado que trabalha com isso, ele vai lhe orientar a procurar um médico de confiança para você saber o que você está aceitando, o que você está recusando. Porque um pressuposto importante, imprescindível do testamento vital é o consentimento informado. Eu não posso consentir sem saber sobre o que eu estou consentindo ou não. Então, na hora que eu digo eu não quero ser traqueostomizado, eu preciso saber o que é traqueostomia. Então, a conversa do direito com a medicina, ela precisa existir. Eu só posso dizer no meu testamento vital o que eu quero e o que eu não quero a partir do momento que eu sei de que procedimentos eu estou tratando, de que situações eu estou tratando, quais são
as situações que podem derivar dali. Então, eu procuro um advogado, eu procuro o meu médico e eu converso com ele. Não é uma consulta só, não é um atendimento só, em média são de 3 a 4 atendimentos. São questões muito delicadas que são tratadas quando você vai fazer um testamento vital de um cliente, entra em questões existenciais, entra em questões muito profundas do ser humano como um todo. E a partir daí, você faz o testamento, você registra. Já temos hoje muitos cartórios com o testamento vital lavrado em cartório, você manda para o cartório, você lavra e aquele documento tem validade. E o ideal é que você também dê conhecimento para os seus familiares de que você tem seu testamento vital e que você gostaria que ele fosse respeitado. Também pode acontecer de ser feito em prontuário médico, porque muitas vezes a pessoa não anda com o seu testamento vital, ou até mesmo a pessoa não fez, mas ela entra no hospital numa situação, ou ela está numa situação em que a vida dela caminha para um diagnóstico, ou está no diagnóstico, ela pode simplesmente dizer, então agora eu vou ter que chamar um advogado para vir aqui no hospital. Não, ela pode fazer com que a vontade dela, e aí nesse caso ela está expressando a vontade dela, e a diretiva antecipada do testamento vital, nem, mesmo que ela tenha, não vai surtir efeito, porque nesse caso ela está conseguindo manifestar sua vontade, ela vai dizer, eu quero, eu não quero, esse tipo de tratamento eu não quero. Temos um exemplo bem recente, até colega de vocês, o jornalista Rezende, acho que vocês acompanharam, né? Chegou um momento em que ele disse que não queria mais, né, fazer o tratamento, realmente a situação era irreversível e ele voltou para casa. Sálvia, esse evento vai acontecer no dia 28 de março, né, que você faça um convite, né, e como é que a pessoa pode fazer para participar desse evento? O evento vai ser dia 28 de março, agora quinta-feira, vai acontecer durante o dia todo, iniciando às 10 horas da manhã e terminando às 18 horas. Nós vamos ter 9 palestrantes, dos quais 7 são aqui, prata da casa, estudiosos do tema, que vão tratar advogados, magistrados e médicos, tanto intensivistas como paliativistas, e vamos ter duas profissionais de fora, a professora Luciana Dadalto, advogada em Direito Médico, doutora, e a doutora Ana Cláudia Quintana, que é autora daquele livro que muita gente já conhece, que é aquele A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. As inscrições estão sendo feitas somente pela plataforma do Simpla. Então, www.simpla.com.br, ao valor de R$ 130 para profissionais e R$ 90 para estudantes. Teremos 10 horas complementares para os estudantes e teremos valet incluído nesse valor, porque a gente sabe que o estacionamento da OAB é um pouco difícil. Sálvia Haddad, procuradora do Estado do Amazonas, muito obrigada pela sua participação, seus esclarecimentos aos ouvintes da Rádio Rio Mar. E um ótimo evento. Obrigada pela oportunidade. Jornalismo com credibilidade. Agora 5h48 e ainda falando de saúde, paciente denuncia que bolsas de colostomia distribuídas na rede estadual de saúde do Amazonas são de péssima qualidade e têm causado constrangimento aos usuários. Cíntia Valadares. Pacientes e pais de pacientes procuraram a equipe de jornalismo da Rádio Rio Mar FM para denunciar um problema que estão passando há pelo menos 2 meses. De acordo com as denúncias, os pacientes